Então, pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aí os 4 tipos de arquivos mais utilizados para exportação e importação de dados entre sistemas, né? A gente tem aí o arquivo posicional, o arquivo CSV, o arquivo XML e o arquivo JSON. Vou estar mostrando aqui as diferenças entre os 4 arquivos e tentando passar daí uma base sobre a lógica que você vai estar utilizando para ler cada um desses arquivos, né? Então a gente vai começar aqui pelo arquivo posicional, né, que a princípio ele parece ser o mais estranho, assim, o mais difícil talvez de ler a olho nu, né? Então o arquivo posicional ele leva esse nome por justamente ter como característica principal a posição dos elementos, né? A gente, quando for ler um arquivo desse tipo, provavelmente você vai receber uma documentação, algum arquivo que especifique o que significa cada dado em cada posição específica, né? Então aqui eu criei um arquivo bem simples aqui com 2 linhas, né? Você poderia ter centenas, milhares de linhas. Um arquivo bem simples que seria, digamos, a exportação de dados de pessoas no meu sistema, né? Então imagina que para esse arquivo que eu criei, a minha configuração seria os 4 primeiros caracteres, eles seriam o código da pessoa, né? O identificador da pessoa. Os próximos 20 caracteres aqui seriam o nome da pessoa. E aí note que eu peguei inclusive os em branco, né? São 20 caracteres que eu coloquei. Os próximos 10 caracteres seriam daí a cor favorita da pessoa, sei lá. E os próximos 3 caracteres aqui seriam a idade da pessoa, né? Conforme eu fui falando para vocês aqui, já deu para notar talvez a lógica que você vai utilizar para ler esse arquivo, né? Se você estiver construindo um algoritmo para ler esse arquivo. Então o que você teria que fazer? Pegando uma linha desse arquivo, você olharia lá na documentação vai dizer, opa, pegue os primeiros 4 caracteres e use eles como código identificador da sua pessoa. Beleza, agora pegue os próximos 20 caracteres e utilize como nome da sua pessoa. Pegue os próximos 10 caracteres e utilize como cor favorita. E os próximos 3 caracteres e pegue como idade. Se eu aplicar essa mesma lógica que eu falei para a segunda linha, a gente vai ter uma pessoa, né, digamos, bem definida ali, né? A gente conseguiu parsear esse arquivo, né? A gente conseguiu ler esse arquivo. O que acontece? Aqui no nome, a gente pode ver que eu fiquei com alguns caracteres em branco. E mesmo a idade da pessoa, ela também não é 0,27, né? A idade aqui seria 27. Então essa é uma característica dos arquivos posicionais. Por não ter nenhum delimitador, nenhuma tabela que me indique assim, olha, coluna 1, coluna 2, né? Por não ter nenhum delimitador de onde começa e termina um dado, eu tenho que ter a quantidade de caracteres exata para que a lógica funcione, né? Senão, quando ele dissesse assim, ó, pegue os próximos 10 caracteres, se ele começasse a partir daqui, os próximos 10 caracteres nem chegaria na cor, né? Então eu tenho que ter os exatos 20 caracteres, né? Nesse meu caso que eu defini que são 20 caracteres para nome, eu tenho que ter os 20 caracteres. E também pode acontecer do caso de a pessoa ter um nome muito comprido, aqui João Machado da Silva Figueiredo. Opa, passou dos 20 caracteres. Então, esse caso aqui ele ficaria assim. Então, é uma possibilidade também. Então, quem estiver definindo o layout do arquivo vai ter que pensar em quantos caracteres ele quer deixar reservado para esse tipo de dado, né? Então, beleza, né? A gente tem que lembrar sempre que cada caractere que eu tenho a mais no meu arquivo é um tamanho a mais, né? Que esse arquivo vai estar tendo. Então, se você for trafegar esse arquivo pela internet, você vai estar utilizando mais upload para enviar, mais download para baixar esse arquivo. Se você for estar lendo esse arquivo, né, num algoritmo, seu algoritmo vai ler caractere a caractere. Então, cada caractere a mais vai levar um tempo a mais, né, para processar esse arquivo. Então, esse é uma parte ruim, digamos assim, desse layout, mas é necessário, né? Alguns arquivos mais complexos daí, e que ainda assim são arquivos posicionais, né, mas são umas formas mais complexas daí que você pode encontrar por aí, são arquivos posicionais com multi-layout, né, de linhas. Ou seja, aqui eu mostrei um arquivo onde as 2 linhas do meu arquivo elas têm o mesmo layout. Então eu sei que a primeira coluna é ID, segunda coluna é nome, terceira cor favorita, quarta idade. Mas digamos que no mesmo arquivo de pessoas eu também quero o endereço da pessoa. E sei lá, por algum motivo ele não virou uma coluna
na pessoa, né? Porque eu posso ter vários endereços ou alguma coisa assim. Imagina que eu tivesse daí, o endereço fosse assim, eu teria o CEP lá, sei lá quantos caracteres, né? Digamos, CEP, e depois eu teria a rua, rua teste, e aí teria alguns espaços reservados, bairro, tal coisa. Imagina que você tem isso aqui. Esse layout, se eu tentar aplicar a mesma lógica que eu apliquei aqui em cima, nessa linha, ele vai quebrar o meu algoritmo. Por quê? Porque ele tentaria entender que esses 4 primeiros caracteres são o código e isso aqui é o nome de uma pessoa. Mas não, isso não é o nome de uma pessoa, estou falando do endereço. O que eu preciso aqui para facilitar daí que o algoritmo consiga diferenciar essas linhas, né, e aplicar o layout correto em cada uma delas? Eu preciso de um caractere que identifique qual o tipo desse registro, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia dizer que, olha, sempre que as linhas começarem com P no meu arquivo, elas são registros de pessoa. E sempre que as linhas começarem com E, são registros de endereço. Aí eu já facilitei o algoritmo que está lendo o arquivo, né, de ele saber, olha, pega o primeiro caractere da linha, verifica qual é o tipo dessa linha. Ah, essa linha é do tipo P. Ah, então agora eu sei que os primeiros 4 caracteres são ID, os próximos 20 caracteres são nome e assim vai. Pega a próxima linha. Qual o primeiro caractere? Ah, é um E. Ah, então essa linha é de endereço. Então, sei lá, os próximos 5 caracteres são CEP, os próximos X caracteres aqui são o nome da rua, os próximos terão. Achei uma nova linha P, volto para o layout do P, e assim vai. Então, é uma forma bem comum de você encontrar essas diferenças no arquivo, você conseguir montar um algoritmo que consiga ler vários tipos de dados no mesmo arquivo, né? Isso também pode ser utilizado daí para montar, para a gente criar lotes, né? Então você vai ter, por exemplo, um cabeçalho, e aí digamos, né, que começa em C, e aí você tem o rodapé que começa em R. Digamos que no rodapé desse arquivo eu quero colocar a soma de todas as idades. Então, nesse caso aqui, 27 mais 30, eu teria 57. Então, vou botar 0, 57. Eu tenho uma linha diferente, mas no teu algoritmo daí tu pode colocar que, olha, essa linha ela começa em P, essa outra começa em R. Ah, então o layout da linha em R é os próximos 3 caracteres me dizem a soma de todas as pessoas. Imagina isso num arquivo contendo, por exemplo, em vez de pessoas aqui, contendo linhas de vendas, ou seja, todas as vendas que a minha loja fez. E aí no rodapé você tem aqui, por exemplo, o custo dos produtos que foram vendidos, a soma deles, e depois você tem a soma dos valores que você vendeu, e aí um terceiro campo seria, sei lá, o lucro que você teve, né, subtraindo o custo, e você pode montar isso no rodapé do seu arquivo. E se você tem mais de uma loja, você ainda pode encontrar, por exemplo, arquivos assim, onde, por exemplo, você vai ter um cabeçalho que vai especificar que loja é essa, vai ser tipo assim, essa aqui é a loja 01, essa aqui é a loja 02. E aí você vai ter todas as vendas que aconteceram naquela loja 1. E aqui você vai ter a soma das vendas da loja 1. Fecha o rodapé, abre um novo cabeçalho. Opa, agora eu estou numa nova loja. Mostra todas as vendas dessa loja. E aí tem um footer só com os dados daquela loja. Então são várias adições assim que podem ocorrer num arquivo posicional. Um bom exemplo daí, de um arquivo real e que você pode achar na internet, são os arquivos da Febraban, que são utilizados daí para comunicação, né, entre bancos e empresas. Então você pode vir aqui no Google mesmo e digitar, por exemplo, KNAB 240 e bem fácil, aqui ó, segundo link para mim aqui, o portal Febraban, você encontra o layout daí de como escrever ou ler um arquivo KNAB 240, né? O nome aqui, ó, 240, vem de 240 posições. Então aqui, por exemplo, esse meu arquivo, ele, ó, cada linha dele tem 37 posições. Imagina que num KNAB 240, ele já está dizendo no nome ali que todas as linhas desse arquivo vão ter 240 posições. É diferente, você vai ter que identificar cada posição no arquivo, né? Então aqui, ó, só para dar um exemplo de documentação que você pode encontrar aí quando estiver trabalhando em alguma tarefa, né, de importação e exportação de dados, né, e pegar algum arquivo KNAB para ter que interpretar. Aqui ele tá me mostrando o layout do arquivo. Ó, já é um exemplo de arquivo com header, né,
E inclusive, além do header de arquivo, ele tem um header de lote, que é mais ou menos o que eu estava mostrando para vocês ali. Então a gente, dentro do mesmo arquivo, a gente vai ter um cabeçalho. Olha, eu tenho informações sobre o arquivo inteiro. Eu tenho um cabeçalho de lote, que é, como eu disse ali, o lote de uma empresa, lote de um tipo de operação, sei lá. Posso ter um lote de vendas e depois um outro lote de compras. Então, o lote de vendas tem todos os registros de vendas, lote de compras tem todos os registros de compras. Dentro de cada lote, daí ele tem ali uma separação de registros iniciais, detalhes, registros finais, e depois tem o trailer, né, que seria o rodapé do lote. Pode ter outro lote, daí abrindo com um novo cabeçalho, ou pode ter já o trailer do arquivo, né, que seria o rodapé do arquivo. Enquanto aqui no nosso exemplo ali eu estava usando, para identificar um cabeçalho, eu estava usando a letra C, para identificar o registro, né, de pessoa, eu estava utilizando a letra P, e assim vai. Aqui nessa documentação a gente está vendo que eles estão utilizando dígitos, né? Ele está me dizendo que, olha, quando o registro tiver o dígito 0, e aí a gente vai ter que ler mais para baixo a documentação para ver onde, né, em qual posição do arquivo está esse dígito, né? No meu caso era o primeiro caractere, mas isso geralmente não é assim. O KNAB, se não me engano, é o oitavo caractere, a gente vai ver ali embaixo depois. Aqui ele está dizendo que, olha, quando o oitavo caractere for um 0, é um header. Então interpreta ele o layout de header. Quando o oitavo caractere for 3, se é um 3, então é o registro detalhe. Trata ele com esse layout. E assim vai indo. Então aqui é assim que a gente lê essa documentação. Mais para baixo, ele acaba nos mostrando daí o layout daí de cada linha, que é onde a gente vai saber, olha, a primeira posição é o código, a segunda posição é o nome, e assim vai. Aqui, por exemplo, ó, registro header de arquivo. Aqui o tipo de registro que eu tinha falado. Ó. Na oitava posição, ele tem um caractere, que vai ser sempre 0, né? Ele está dizendo que o padrão é 0, porque é um header de arquivo. Ou seja, na oitava posição, o tipo de registro é o tipo de registro. Se tu for ver aqui, ó, no trailer do arquivo rodapé, de novo ele tem descrito isso. Olha, tipo de registro na oitava posição e é um 9. Ou seja, sempre que for 9, tu vai usar esse layout para ler. Sempre que for um 0 na oitava posição, tu vai usar esse layout para ler. E nesse layout está descrito, olha, os primeiros 3 dígitos, ou seja, da posição 1 até a 3, são o código do banco na compensação. Eles são do tipo numérico, né? Então completa com zeros à esquerda, blá blá blá. Os próximos 4 dígitos são o lote do serviço. Então aqui ó, o default dele é 0000, é um numérico também. Aqui ó, código do convênio, agência e assim. Isso aqui é um tipo de documentação que vai te ensinar a ler daí esse arquivo ou a escrever caso tu tenha que exportar algum dado nesse formato, né? Mas é só um exemplo daí do tipo de documentação que você pode encontrar quando for trabalhar com arquivos posicionais. Beleza? Só um adendo também, caso você queira procurar mais sobre arquivos posicionais, você pode escrever aí no Google por Fixed Width ou Flat File. Já tive que procurar esses dois termos aí para procurar, por exemplo, uma biblioteca que me ajudasse a ler isso, né? Alguma coisa do tipo. Então, são termos que você pode estar jogando no Google aí e encontrando mais sobre o assunto, né? Beleza? Vamos falar agora do CSV. O que é CSV? Seria Comma Separated Value, ou seja, valores separados por vírgula. E aí, essa parte da vírgula, ela é dinâmica, né? Porque nem sempre você vai encontrar um arquivo separado por vírgula. O que ele exige é que seus dados sejam separados por algum separador. E que ele seja único, né? Então, no caso aqui, eu não estou nem utilizando a vírgula, estou utilizando o ponto e vírgula, que para mim é mais comum de ser utilizado. Mas você poderia estar utilizando o tab, por exemplo, poderia estar utilizando o pipe, ou a própria vírgula, né? Como o nome já diz. E aí, o que acontece, né? Algumas diferenças que a gente pode notar desse arquivo CSV para o arquivo posicional que eu apresentei a recém, que tinha os mesmos dados, né? Os dados de pessoa com ID, nome, cor favorita e idade. Quais as diferenças? Nesse arquivo CSV, eu tenho um cabeçalho, né? Nesse arquivo específico, porque esse cabeçalho é opcional, então alguns CSVs não tem. Mas quando a gente encontra esse cabeçalho, ele nos ajuda já a entender que tipo de dados a gente tem nessa planilha. Então aqui, só de ler o cabeçalho, a gente já sabe que a primeira posição, né, o primeiro dado é o ID, o segundo dado é um nome, o terceiro dado é a cor favorita, o quarto dado é a idade.
A partir do momento que eu li esse cabeçalho já me facilitou, né, bastante a entender as próximas linhas. O que acontece? No arquivo de texto, né, de posicional, a gente tinha que delimitar bem a quantidade de caracteres que a gente ia ter que ter em cada dado. Porque se a gente tivesse um caractere a mais ou um caractere a menos, ele ia acabar quebrando, né? Eu ia tentar ler a próxima posição e não ia dar um valor, né, exato. Então eu tinha que estar sempre, se sobrou o campus, eu tinha que preencher com espaços em branco. Se faltou o campus, eu teria que cortar a minha palavra no meio. O CSV não, por quê? Porque como o nome já diz, os campos são separados por um caractere. Então eu não preciso mais daquela lógica de ler os primeiros 4 caracteres, depois os próximos 20. Não, eu vou simplesmente dizer assim, pega uma linha do meu arquivo e sempre que tu encontrar um ponto e vírgula, por exemplo, quebra ele. Então aqui ó, encontrei outro ponto e vírgula, encontrei outro ponto e vírgula, pronto, quebrei toda essa linha. E aí a segunda regrinha seria, primeira parte dessa quebra é o ID, segunda parte dessa quebra é o nome, terceira parte dessa quebra, a cor favorita, quarta parte dessa quebra, a idade. Então a gente já viu que a gente não precisou mais ficar nos preocupando, olha, pega do caractere 0 até o caractere 4, do caractere 5 ao caractere 20. Eu simplesmente fui quebrando por ponto e vírgula. E aí não importa para mim agora se esse nome ele tem 20 caracteres ou 40. Esse nome ele poderia ser tão grande quanto necessário, ou tão pequeno quanto necessário, né? Eu não estou mais gastando caracteres, né, desnecessariamente só para preencher um tamanho fixo de campo. Porém, né, em contrapartida, eu estou gastando caracteres a mais nessas aspas duplas, que eu já vou explicar o porquê, e, né, principalmente no separador, né? Que a cada coluna eu tenho que ter um separador. Então, apesar de eu não ter lá aqueles espaços em brancos que eu tinha no arquivo posicional, eu acabo tendo caracteres que não são do meu dado, ou seja, um caractere a mais que eu sempre vou ter que ter e que não faz parte do meu dado, né? Então ele também vai estar aumentando o tamanho do arquivo e tudo mais. E as aspas duplas? Por que eu utilizei aspas duplas aqui em alguns lugares e não utilizei em outros? Por exemplo, o ID e a idade eles não estão em aspas duplas, né? Para que servem as aspas duplas? Imagina que esse campo que é o nome, imagina que o nome da pessoa pudesse ter uma ponto e vírgula também no meio, seria Jean, ponto e vírgula, Robert. É um campo texto, imagina que você puxou esse nome de um banco de dados ou de algum outro lugar e por algum motivo alguém registrou o nome da pessoa com ponto e vírgula. Ou em casos mais realistas, por exemplo, imagina que esse campo não é nome, é, sei lá, descrição do produto. E a descrição do produto é um texto enorme lá. E no meio desse texto tem um ponto e vírgula. Ou se seu separador fosse vírgula, pior ainda, né? Vai ter várias vírgulas na descrição no produto. O que aconteceria nesse caso? Usando aquela lógica simples que eu passei a recém, eu simplesmente quebraria a minha linha sempre que eu encontrasse um ponto e vírgula. E aí eu acho que vocês já conseguiram identificar o problema, né? Imagina que eu fosse aplicar a segunda regra, eu diria, opa, primeiro campo é o ID, segundo campo é o nome, terceiro campo é a cor favorita, quarto campo é a idade. Já ficou errado, né? Como é que as aspas duplas nos ajudam nisso? As aspas duplas são, né, bem comuns de se utilizar para definir uma string na maioria das linguagens, né? Definir um campo texto. Então, nos campos de texto, né, alfanuméricos, eu posso acabar tendo um ponto e vírgula, uma vírgula dentro, então eu delimito eles, né, colocando uma aspas duplas no início, uma aspas duplas no fim. E aí a minha nova lógica, né, de processamento, sabendo que o arquivo tem aspas duplas, eu poderia processar o seguinte: sempre que houver um ponto e vírgula e ele não estiver dentro de aspas duplas, quebra essa minha linha. Então aqui, por exemplo, encontrei um ponto e vírgula, ele não está dentro de aspas duplas, então separa. Opa, abriu aspas duplas. Encontrei ponto e vírgula. Ele está dentro de aspas duplas? Sim, porque eu abri aspas duplas lá atrás. Então ignora ele. Ele faz parte do conteúdo dessa coluna. Ele não é um separador de coluna. Fechei aspas duplas, eu fechei essa coluna. Encontrei um ponto e vírgula. Opa, como eu fechei aspas duplas aqui e não abri de novo, esse ponto e vírgula está fora. Então ele é um separador. Ele não faz parte de nenhuma coluna. Aqui não tem aspas duplas, aqui não tem separador, aqui encontrei outro separador, separei. A gente volta a ter
o formato correto dos dados. Então essa é a importância de a gente estar colocando campos de texto dentro de aspas duplas, né? Algumas outras considerações daí quanto ao CSV, né? Acho que eu já falei que o cabeçalho, por exemplo, ele é opcional. Então, imagina que se você está exportando uma planilha para um humano ler, né? Para passar essa planilha para alguém dar uma olhada, faz sentido você ter o cabeçalho, acho que é legal. Agora, se esse CSV está sendo feito para ser processado num algoritmo, você vai ter milhões de linhas, não é alguém que vai estar abrindo essa planilha e olhando, talvez o cabeçalho não faça tanta falta, né? Mas também não vai ser um problemão se ele tiver. Você pode, no seu algoritmo, simplesmente pular a primeira linha. Se você identifica que existe um cabeçalho, você coloca lá no seu algoritmo para começar a ler a partir da segunda linha. Funciona também. E aí, uma outra coisa legal, eu acho, de mostrar é que os arquivos CSV eles são tabulares, ou seja, se você pegar um software aí como o Excel ou LibreOffice, né, softwares que trabalham com planilhas, você consegue abrir esse CSV, se ele estiver certinho, né, você consegue abrir esse CSV nesses softwares. Por exemplo, aqui na pastinha, né, que tem aqueles arquivos, você pode ver que o ícone do exemplo CSV, ele já ficou com o ícone do LibreOffice, né? Então aqui eu dando um duplo clique, o LibreOffice é para reconhecer esse meu arquivo como uma planilha. Olha só, importação de texto. E aqui ele tem algumas opções marcadas. Por exemplo, ele está marcado aqui para separar por tabulação, né, pelo tab, para separar por vírgula, separar por ponto e vírgula. O espaço está desmarcado, poderia marcar. E outro, que aqui está definido o pipe. Ou seja, se meu arquivo tiver delimitado por qualquer um desses caracteres, ele vai entender que são colunas separadas. Como está selecionado ponto e vírgula e eu usei ponto e vírgula para separar as minhas colunas, dá para ver que ele entendeu. Ó, ele separou nas colunas que eu queria realmente. ID, nome, cor favorita e idade. Se eu desmarcar o ponto e vírgula, né, ou seja, para ele entender que o ponto e vírgula não é um separador, aí já começa a ficar errado, né? Ele entendeu que tudo isso aqui é uma coluna só. Qual é a diferença daí de você montar um CSV ou você montar uma planilha realmente de Excel, uma planilha de Office, né? O CSV ele não é uma linguagem de marcação. Você não consegue dizer, por exemplo, esse dado aqui vermelho, eu quero pintar ele de vermelho. Ou o nome eu quero deixar em itálico. Você não consegue fazer isso num CSV, porque ele é realmente só dado, né? Agora, quando você abre um CSV num editor de planilhas, né, como o LibreOffice ou como Excel, você consegue daí, a partir dele, começar a editar, pintar, fazer acontecer, porque por características do editor em si. Quando você está fazendo isso aqui e você for salvar o seu arquivo, você não vai mais conseguir salvar ele como CSV. Quando tentar salvar, ele vai pedir para tu converter esse arquivo para um outro tipo, né, que pode ser o XLS, XLSX. E aí esses arquivos, sim, eles utilizam linguagem de marcação que vão poder dizer, olha, essa coluna tem essa cor, tem essa cor de fundo, é itálico. Você não vai conseguir mais salvar ele como CSV. Mas beleza, se você tem um sistema que quer exportar só dados, realmente sem ter uma formatação bacana, consegue fazer ele exportar CSV e o pessoal vai conseguir abrir ele num software de planilhas. O LibreOffice reconheceu automaticamente com CSV. Se eu não me engano, o Excel, quando você abre, inicialmente ele não identifica como CSV, você vai ter que achar ali, tem um menu nele, se eu não me engano, que é de formatar dados, e você bota lá, formatar, separando por ponto e vírgula, por exemplo, né? Mas é bem simples também, só dá uma pesquisadinha, eu não tenho o Excel aqui agora, não conseguiria mostrar. Outro esquema aqui, diferente do arquivo posicional, no arquivo CSV eu não consigo ter aquela questão de linhas diferentes, né? Onde a gente tinha lá, por exemplo, lotes, e aí eu tinha um cabeçalho, tinha um footer. Como aqui eu já especifiquei que eu tenho um cabeçalho que me diz exatamente o que é cada coluna, se eu tiver uma linha aqui que não segue esse padrão, ele vai ficar todo errado, então ele não vai bater com o padrão desse meu cabeçalho, né? Então, só para deixar essa ideia, o CSV funciona muito bem quando você tem uma lista de vários registros que seguem o mesmo padrão, né? Para exportar. Bacana. Agora a gente vai passar para o XML, né? E aí só para a gente ver assim, uma diferença bem grande que a gente vai ter aqui no XML e que eu não mostrei para vocês. Imagina que aqui no CSV você tivesse que colocar um dado
que a gente tem múltiplos dele, né? Ou seja, um telefone, por exemplo. O seu usuário ele tem vários telefones. Você não sabe se ele vai ter um, se ele vai ter dois, se ele vai ter três. Você teria que pensar assim, olha, eu quero aceitar até no máximo os 3 telefones. Então você vai colocar coluna telefone 1, coluna telefone 2, coluna telefone 3. E vai aumentando daí o seu CSV, né? Imagine quando você tiver muitas colunas aqui, você tiver 15, 20, 50 colunas, isso aqui já deixou de ser legível daí, né? A olho nu, né? Já não fica mais tão fácil, porque você vai ter que estar contando. Quando você for ler, você tem que estar contando, olha, esse aqui foi o ponto e vírgula número 3, esse aqui foi o número 5, o que tinha no cabeçalho na posição 5? Começa a ficar complicado, né? Você tem que colocar telefone 1, telefone 2, telefone 3, telefone 4. E aí o usuário que não tem 4 telefones, ele vai ficar com o telefone 2 em branco, telefone 3 em branco, telefone 4 em branco. Começa a ficar meio chato, mas dá para fazer, funciona também. Já o XML ele resolve esse problema. Por quê? Enquanto o CSV e o arquivo posicional funcionam bem para dados, principalmente o CSV funciona bem para dados tabulares, ou seja, dados que eu poderia representar no formato de uma tabela, o XML ele já é mais desestruturado, ou seja, eu não preciso mais ter o meu dado em formato de tabela. Ele funciona bem em 3 dimensões também, né? Enquanto o CSV funciona bem para dados em 2 dimensões, onde eu tenho linhas e eu tenho colunas, aqui a gente consegue ter profundidade também, né? Então a gente consegue ter uma lista de coisas, dentro dessa coisa eu tenho vários atributos, onde um desses atributos pode ser uma outra coisa também, que eu vou mostrar aqui, né? O XML né, seria Extensible Markup Language, ou seja, linguagem de marcação extensível, né? E você já pode, se você conhece HTML, por exemplo, você já viu um pouco disso aqui, porque o HTML também pode ser visto aí como XHTML, e o XHTML seria uma forma de HTML mais correto perante as regras do XML. Né? Então lá no HTML comum, daí você tinha algumas tags que não fechavam, no XHTML você tem que fechar as tags, mas por quê? Porque é o padrão do XML. Qual é o padrão do XML? Você escrever o seu dado num formato de tags, ou seja, você vai abrir uma tag, você vai colocar o valor dela, depois você vai fechar uma tag. Então aqui, por exemplo, eu tenho a tag nome. Essa tag, né, lembrando que uma tag é sempre um menor que, nome da tag maior que. Depois eu tenho o valor dessa tag, no caso aqui Jean Robert, é o valor do nome dessa pessoa. E aí eu digo que eu acabei de escrever o nome, olha, parei de escrever o nome, colocando uma tag de fechamento, que seria daí o menor que, barra, nome maior que. Então isso aqui é uma tag válida no XML. E aí o que acontece? Como é que eu sei de quem é esse nome? Esse nome é dessa pessoa. Por que ele é dessa pessoa? Porque aqui eu abri uma tag pessoa e eu não fechei ela ainda. Então eu começo a ter profundidade. Entendeu? Então eu abri uma tag pessoa, como eu não fechei ela, a próxima tag que eu tiver de abertura, eu vou estar abrindo uma tag dentro daquela tag anterior. Então eu abri uma tag nome dentro da tag pessoa. Isso indica que esse nome é dessa pessoa. Como eu fechei nome, a próxima tag que eu tiver embaixo ela não está dentro de nome. Porque eu já fechei o escopo do nome. Então essa tag aqui ela está dentro da última tag que eu não fechei, que seria a pessoa. Então aqui dá para ver que a gente tem nome da pessoa, cor favorita da pessoa e idade da pessoa. E agora sim eu cheguei numa tag de fechamento da pessoa. Né? Então a gente pode entender que todas essas tags aqui formam uma mesma pessoa. Como eu fechei pessoa e depois eu encontrei uma outra tag de abertura de pessoa, então agora eu começo a ler uma outra pessoa, que ela pode ou não seguir a mesma estrutura de dados. Aqui, por exemplo, eu tenho nome, aqui eu tenho nome, aqui cor favorita, aqui cor favorita. Eu poderia daí acabar encontrando um outro valor, um outro dado aqui. Por isso que eu disse que são dados mais desestruturados, ou seja, não necessariamente eu vou ter todas as tags aqui. Eu posso ter alguma tag aqui que eu não tinha lá, alguma coisa assim, né? Mas assim, só de você ter essas tags você já consegue ler e entender, né? Falando daí daquela questão do telefone, por exemplo, telefone 1, telefone 2, telefone 3. Imagina que essa pessoa
ela tem, deixa eu botar aqui, ó, telefones. Essa pessoa específica aqui, no caso eu, ela tem um telefone só. Já é demais, já. Então eu criei uma tag telefones, que seria a minha lista de telefones. E dentro dessa lista de telefones, eu tenho que ter telefone. E aí eu vou colocar telefone, vou colocar aqui... Esse cara tem um telefone só. Já no caso do Joãozinho aqui, esse cara aqui, o cara dos WhatsApp, do Instagram, ele tem 3 telefones. Cara, indiferente para mim, entendeu? Ele pode ter quantos registros for. Eu poderia inclusive colocar aqui, o telefone tem... Poderia deixar mais separado ainda, poderia dizer que um telefone ele tem DDD, né? Só para complicar a vida um pouco mais. Mas para mostrar para vocês como a gente consegue ir descendo, né? Entrando cada vez mais daí no dado, né? Imagina que eu quero separar meu telefone assim. Opa! E aqui eu boto, ó, esse aqui é 051 e aqui é o resto do número. Poderia também, então você vai abrindo tags e enquanto você não fechar essa tag, o que tiver dentro dela, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho lista de pessoas, que eu tenho uma pessoa, que tenho telefones, que tem um telefone, que tem um DDD, que tem um número, entendeu? Isso tudo aqui está dentro dessa pessoa. Então a gente viu como o XML resolve daí aquele problema de a gente ter dados múltiplos, né? A gente consegue resolver isso com o XML. Mas assim, vocês notaram como... Deixa eu voltar aqui só para ser mais justo. Vocês notaram como, para exibir os mesmos dados que eu tenho no CSV, pelo menos nesse exemplo, o meu exemplo em XML ele ficou muito maior. Se eu selecionar tudo aqui, o meu editor de texto está me mostrando que nesse XML eu tenho 415 caracteres, enquanto nesse CSV eu tenho 99 caracteres para exibir os mesmos dados. E naquele meu exemplo em arquivo posicional eu tinha 76, tinha menos ainda, né? Então você consegue ver que daqui a pouco, para você ter uma flexibilidade maior, você sacrifica daí o tamanho do arquivo. É um perde e ganha sempre, né? A questão é, como o arquivo XML ele tem muita repetição, então aqui, por exemplo, sempre que eu abro uma tag, eu fecho uma tag, quando você for comprimir esse arquivo, né, você vai enviar uma arquivo HTTP aí com gzip, você vai zipar esse arquivo, alguma coisa assim, geralmente esses algoritmos de compressão eles são espertos ao ponto de pegar essas repetições e transformar numa coisa menor. Então aqui, em vez de eu ter a palavra pessoa repetida, sendo bem tosco, assim, imagina que ele troca a palavra pessoa por P. Então todas as palavras pessoas ele trocaria por P. Então eu usei bem menos. E as pessoas que tem o S na frente ele botaria PS. Então imagina que o algoritmo de compressão vai fazer isso, vai acabar ficando muito menor esse seu arquivo. E quando você for descomprimir ele, descompactar, você vai ter o arquivo original de volta, né, com pessoas, com pessoa. Então é só para dizer que, olha, apesar do arquivo ficar muito maior, dependendo do seu uso, se você está passando por uma compressão, talvez o tamanho do arquivo não importe muito. A questão é, para interpretar o arquivo, você vai ter que descompactar ele. Esse tempo de compressão e descompactação é um tempo que você não tinha quando você utilizava um outro tipo de arquivo e que não ficava tão grande. Então você tem que levar em consideração, é um tempo que vai ser perdido também. E também, quando você descompactar ele vai voltar para o tamanho original, que seria esse aqui. Se você está lendo, né, se seu algoritmo está lendo caractere a caractere, ele vai acabar lendo, né, 415 caracteres. Outras informações aqui que eu acabei não falando do XML é que no início, né, de todo o XML a gente acaba tendo um cabeçalho. Esse cabeçalho aqui ele é bem padrãozinho, né? Até eu não me apegaria muito nele. Então, para um uso básico, você só tem que saber que ele existe mesmo. Mas assim, os atributos que a gente tem nele é a versão. Atualmente a gente tem 2 versões de XML. A gente tem 1.0 e tem 1.1. As diferenças são bem pequenas. Geralmente você vai encontrar a versão 1.0. Se você acabou se deparando com XML que tem a versão 1.1, dá uma pesquisadinha
e ver as diferenças, mas são poucas as coisas. Geralmente vai ser 1.1. Se você está escrevendo XML, cara, bota 1.1 que eu acho que vai cumprir com 99% dos casos. E aqui a questão do encoding eu acho que é mais importante até, né? Porque aqui, por exemplo, a gente está falando de um arquivo que ele pode ter, por exemplo, o caractere cedilha, um caractere com acento, por exemplo, e aí você tem alguns conjuntos de caracteres que não conhecem esse caractere. Então, nesse cabeçalho, você vai indicar qual o encoding, qual o conjunto de caracteres que deve ser utilizado para ler esses caracteres, né? Então, mas assim, até se tu procurar na internet aí, tu vai ver que isso aqui é um problema que se fala até de ovo e galinha, porque você tem que ler o texto do arquivo para descobrir como ler o texto do arquivo. Então, né, fica meio estranho, mas é para isso que serve.